E aí pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o uso de algumas funções de DAX para comparar o conteúdo de uma tabela com o conteúdo de outra e fazer uma avaliação, criar uma condição que você possa fazer um cálculo a partir do resultado dessa comparação. Nesse exemplo específico, enviado por um colega lá de Sergipe, ele estava trabalhando num projeto que a gente também está trabalhando aqui no estado, para avaliação de quantos dias se passaram a partir da aplicação da primeira dose da vacina para a aplicação da segunda dose. E a gente quer identificar quais são os casos onde a vacina foi aplicada com 28 dias após a primeira aplicação. Então, nesse exemplo, a gente consegue ver aqui a lista de aplicações da primeira dose, que são cidadãos, 2, 3, 4, 5, as datas da aplicação, e aqui as aplicações da segunda dose. Então a gente quer saber, por exemplo, olha, o cidadão número 1, ele aplicou a segunda dose? Sim. Ele aplicou a segunda dose 28 dias depois? Nesse caso, sim, exatamente 28 dias. O cidadão número 2 aplicou mais de 28 dias depois. O cidadão número 3 aplicou... Não, ele não aplicou mais de 28 dias depois, ele aplicou menos de 28 dias depois. Então a gente quer fazer isso, comparar o conteúdo de uma tabela com o conteúdo de outra, fazer um filtro depois que esse relacionamento foi feito. Ok? Então vamos lá. Vamos utilizar o DAX Studio para fazer esses cálculos. Por quê? Porque a gente pode fazer isso passo a passo. Isso é importante, é bom para a gente ir aprendendo, né? É uma forma mais didática de entender. Bom, para iniciar essa análise, a gente usa a cláusula evaluate. A gente consegue retornar tabelas na cláusula evaluate. Então, se a gente quiser ver a tabela D1 das aplicações da primeira dose, a tabela D2, né? A gente está vendo aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a junção das duas tabelas. Okay? Vamos fazer a junção das duas tabelas a partir da chave que representa o cidadão. Ou seja, eu quero ver o cidadão da tabela 1 que existe na tabela 2. E vamos usar variáveis para armazenar esse passo a passo. Tomou o D2. Esse é o nome dessa variável. E vamos começar usando add columns. Vamos adicionar à tabela D1 uma coluna nova, que vai ser a informação, se tomou ou não e quando que tomou. Vou criar essa nova coluna. Vou chamar ela de tomou D2. E vamos usar agora lookup value. Lookup value, ela faz uma busca, como se fosse um proc-v de uma tabela na outra, mesmo não existindo relacionamento. Uma função bem interessante para criar esses relacionamentos virtuais. O lookup value, o primeiro parâmetro dele é o que eu quero retornar dessa outra tabela. Essa outra tabela é a tabela D2. Eu quero retornar a data. E como que eu quero fazer essa junção? Eu vou comparar os nossos códigos de cidadão, né? A gente viu que todas as duas tabelas têm um campo de código do cidadão. Então, na D2 e na D1. Então, ok, temos essa variável chamada tomou 2, tomou D2. Vamos dar uma olhada como que ela está, se ela está retornando o valor que a gente quer. Sim, ela está retornando o valor que a gente quer. A gente consegue ver agora que a gente tem 3 situações onde tomou a D2 também. Mas vamos lá, não é isso, né? Esse não é o resultado final que a gente quer ainda não. A gente quer avaliar aqueles que tomaram 28 dias depois. Okay? Então, uma segunda variável, para dar sequência na análise, vamos criar uma variável chamada tomou D2, só que dessa vez a gente vai chamar ela de 28 dias. Tomou D2 28 dias, ou seja, todos aqueles casos que a gente precisa para fazer nossos cálculos. Vamos à sequência usando add columns.
Add Columns vai adicionando colunas à medida que a gente vai fazendo a análise. Agora a gente vai adicionar ao resultado anterior. Então, ao resultado anterior, que já tem a coluna tomou D2, vamos adicionar uma nova, chamada para a gente saber quantos dias que se passaram, né? Quantidade de dias. E para isso a gente vai comparar agora a coluna que a gente retornou na tabela anterior com a coluna do nosso contexto da D1. Tem a função de dateDiff, compara as datas, né? Então a gente vai olhar para a nossa D1, tabela de datas de D1, vai comparar agora com a nossa nova coluna. E como que a gente faz para acessar uma coluna de uma variável que adicionou uma coluna? A gente abre o colchetes e coloca o nome da coluna dentro. Essa é a sintaxe. E nós vamos avaliar no contexto de dias. Ok, então agora a gente vai alterar aqui a nossa variável de retorno para tomou D2 28 dias e ver o resultado. Vamos lá dar uma olhada quantos dias. A gente vê que o primeiro tomou com 28 dias depois, o segundo 31 e o terceiro tomou com 15 dias depois. Então nós já temos aqui o que é necessário para identificar o que a gente precisa na nossa medida. Então nós vamos totalizar pela quantidade de cidadãos que tomou com mais de 28 dias. Vamos criar mais uma variável. Agora a variável final, nós podemos chamar ela de resultado. E nós vamos fazer um filter com base nessa nova coluna. Tomou D2 28 dias. E vamos filtrar a quantidade de dias acima de 28. Quantidade de dias maior ou igual a 28. Então nós temos que retornar essas duas primeiras linhas como resultado. Ok, temos aqui o resultado final da nossa medida. Bom, como a gente quer saber quantos casos se encaixam nesse contexto, nós podemos já copiar a nossa medida que foi testada aqui dentro do Dax Studio, abrir o nosso Power BI, adicionar aqui uma nova medida. Essa nova medida vai ser total que tomou o D2. Ok, está tudo certinho. E por último, como no caso de uma medida dentro do Power BI, ela retorna sempre um valor escalar, um valor único, um cálculo, a gente tem que fazer a agregação dessas linhas agora. Então, simplesmente a gente pode fazer um count rows dessa última variável retornada. Eu quero saber que foram três situações específicas. E agora nós vamos adicionar a nossa tabela. O total tomou o D2. Então temos ali, ó, total de cidadãos que tomaram a segunda dose. Foram 2 cidadãos que tomaram a segunda dose. Exatamente esses dois aqui. Ok? Então com isso nós utilizamos, só recapitulando para finalizar, nós utilizamos a técnica de criar variáveis para ir acompanhando a lógica do resultado. Utilizamos add columns primeiro para fazer o lookup, para buscar o valor que a gente precisa na outra tabela. Depois nós criamos uma outra variável para incluir a medida, incluir a coluna que vai refletir o contexto da nossa condição, que vai ser usada para filtrar. E depois aplicamos o filtro e retornamos o resultado que se encaixa dentro do filtro para depois fazer uma agregação desse resultado. O interessante disso é o seguinte,
Nós poderíamos ter criado uma coluna calculada na tabela D1? Poderíamos ter feito um lookup value, incluído essa coluna lá, mas em um contexto de criação de uma nova coluna dentro de um modelo de dados, o modelo de dados do Power BI armazena toda essa informação. E ao armazenar essa informação ele pode ficar pesado. Em um trabalho como esse, onde você pode estar trabalhando com dezenas de milhões de registros, você adicionar uma nova coluna simplesmente para obter um resultado intermediário de um cálculo pode não ser performático. Então, quando você trabalha com medidas, apenas em tempo de execução a medida é executada. Você não armazena o resultado dentro do modelo. Então isso melhora o tempo de processamento do modelo, deixa o modelo mais leve e garante que você possa usar isso dentro do seu painel do Power BI sem problemas, para calcular, por exemplo, esse resultado que a gente fez nesse exemplo. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.